pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi com seu ônibus, super ônibus agora, né? Tem um ônibus novo. Por isso que ganhou. Por isso que ganhou. A gente sabe que não é por isso, mas foi ao Morumbi com seu ônibus novo enfrentar outro tricolor, que é o Fluminense, e apesar de sair perdendo, e já com o Fernando Diniz quase demitido, todo mundo xingando nas redes sociais, ele fez as modificações, todo mundo xingando nas redes sociais, mas as substituições funcionaram. E este é o vídeo de jogo, está ao meu lado, Gabriel Perecini. E antes de você falar, Gabriel, assim, estava todo mundo xingando o Fernando Diniz, ele fez as trocas, todo mundo continuou xingando, entrou o Brenner, né, e o Brenner foi o cara, o nome do jogo, ganhou inclusive troféu, com polêmica, mas ganhou. Ele foi o autor do gol de empate e foi o autor intelectual do gol de virada, porque ele saiu ali driblando, ele chutou, a trave atrapalhou, a trave devia ter tomado um amarelo, e daí o jogador Luciano completou. Aliás, falando em amarelo, o Igor Vinícius tomou um, porque o árbitro e o VAR esperavam que ele conseguisse ficar intangível, porque ele foi disputar uma bola, ele não conseguiu chegar na bola e ele trombou com o jogador do Fluminense, mas ele não usou a intangibilidade dele para que não houvesse o choque. Por isso, o VAR deu um cartão amarelo para ele. O que você achou do jogo, tirando essas peculiaridades? Foi o VAR, chamou o VAR, não, o juiz olhou e o VAR falou, dá um amarelo. Horroroso. Mais uma arbitragem horrorosa, mas assim, antes de árbitro começar... ia dar pênalti. O árbitro ia dar pênalti. É muito ruim. O negócio aqui no Brasil não dá. Ainda que algumas coisas, de novo, né? Eu queria começar falando muito rapidamente, não é nem do gol em si, mas é só no lance do gol do Fluminense que não me pareceu ter tido a checagem, né? Porque foi uma assistência do goleiro, o lance, né? Foi um bicão do goleiro. O Igor Vinícius falha, ninguém toca na bola, a bola sobra por Marcos Paulo que faz o gol. Marcos Paulo não, Wellington Silva. Foi o Wellington Silva ou Marcos Paulo? Agora tô até confundido quem fez o gol. Mas enfim, sobra pro jogador do Fluminense, que aparentemente estava avançado no momento do chutão do goleiro. Você mandou mensagem aqui agora, eu vi agora. Passou em branco. Terceiro jogo seguido com um erro gravíssimo de VAR contra o São Paulo, porque assim, era um lance tão delicado pela imagem e que aparentemente o jogador do Fluminense estava avançado pela imagem que deveria ter demorado um tempinho ali para o cara fazer uma checagem, e não teve isso. A bola chegou no meio de campo, deu a saída e vamos embora. A checagem provavelmente foi a partir do momento do toque na bola do jogador do Fluminense, né? Então, só para deixar registrado, mais um jogo, tá? Mais um jogo para a gente fazer coleção de jogos, né? Mas, agora falando especificamente da partida... Você não está falando que estava ou não estava impedido. Você falou que merecia uma checagem. Merecia uma checagem porque aparentemente estava. Aparentemente estava. Sim. Mas tudo bem. E antes de você começar a falar do jogo, eu preciso fazer um comentário que eu sei que você vai endossar, que é assim. Parabéns, Adidas, né, por fazer o São Paulo jogar de preto num calor infernal, por fazer um adversário jogar de branco no Morumbi e por, mais uma vez, deixar nossa tradição de lado. Para a galera que não acha isso importante, eu acho muito curioso. Porque hoje, assistindo o jogo, eu vi o pessoal lá reclamando, os jogadores do São Paulo não são como os de outrora, né? Na época de Raí, na época de Miller. Então, as pessoas se apegam à tradição para falar de contratação. Mas não falam que naquela época o São Paulo jogava de azul, de preto, de dourado, de amarelo, gavião. Não tinha essas coisas no São Paulo naquela época. E a essas tradições, curiosamente, ninguém se apega. A gente aqui nesse canal, a gente se apega muito. Então, além de fazer essa crítica a Adidas por deixar o São Paulo, inclusive, em desvantagem, porque a cor preta é ruim, é pior no calor, é em desvantagem, até numa questão mínima ali, a Adidas se superou dessa vez, que ela vendeu para os torcedores que quiseram comprar a camisa com uma fonte que não foi usada no jogo. Então, o torcedor que tentou ficar mais próximo possível da camisa de jogo, não conseguiu, porque ele tem uma fonte que é uma aberração. Então, assim, que trabalho incrível. Fica aqui os parabéns para a galera e um abração para todo mundo que é torcedor de marca de uniforme. Agora você pode ir para o seu comentário de jogo. Eu fiz esse desabafo que eu me irritei, cara. Não, só para endossar, o importante é que a Adidas está contente, né? Se a Adidas está contente, para o São Paulo tudo bem, porque o importante para o São Paulo é a Adidas estar contente. A Adidas decide
quando e como o São Paulo joga. Só para dar o exemplo, né, a camisa do São Paulo já tinha vazado, já estava à venda quando o Conselho Deliberativo aprovou a camisa. Então a camisa ela foi colocada à venda antes do Conselho aprovar. Ou seja, quem manda no uniforme do São Paulo não é o São Paulo. Sabemos disso já há muito tempo, mas são só algumas coisas que corroboram. Isso aconteceu também com aquele uniforme azul, que dizem que é por Uruguai, maravilha, tudo a ver com o Uruguai. Mas tudo bem, vamos ao jogo. Sem o Pablo, eu esperava que a formação fosse a que foi a campo. Com o Vitor Bueno, com o Paulinho, inclusive com o Vitor Bueno na esquerda, passando o Paulinho para a direita, e o Luciano no ataque. A gente até conversou, comentamos isso com os membros, né, no vídeo de pré-jogo, que eu esperava ou isso, ou se o Diniz quisesse manter o máximo possível da estrutura do time, seria o Brenner no comando de ataque com o Luciano aberto. E aí o que aconteceu? Mesmo quando o Brenner entrou no segundo tempo, foi o Brenner aberto com o Luciano no comando de ataque, né? Então, o Diniz faz essa formação, só que a gente perde o principal que a gente vinha tendo quando tinha Pablo e Luciano na frente, que era esse, eu nem digo entrosamento, porque assim, eu acho que eles até se entrosaram rápido, mas não dá pra chamar de entrosamento ainda. Afinidade. Exato. Uma sintonia, uma sinergia, eles têm. Essa movimentação, na verdade, porque o Luciano ele começa aberto, mas ele passa por dentro para fazer companhia ao Pablo, e o Pablo também se movimenta para abrir espaço. No primeiro tempo, o Vitor Bueno ficou muito isolado do Luciano, o Paulinho ficou muito isolado do Luciano, o Luciano não tem a mesma movimentação do Pablo quando joga como centroavante, e o São Paulo ficou preso, o São Paulo não criou oportunidade, o São Paulo teve uma grande chance logo cedo, com o Igor Vinícius que bateu para fora. E o jogo foi bem ruim, o São Paulo ficou bem truncado por causa disso. Às vezes até clareava um pouco o meio de campo, só que você jogava a bola para lateral, você tinha o Reinaldo errando tudo, e você tinha a bola sendo aberta e falta de conexão do time dessa posse de bola com o centroavante. Gabriel Sara muito mal, e eu queria fazer um parênteses muito rápido em relação ao Gabriel Sara. Gabriel Sara foi mal durante todo o jogo, no primeiro tempo e no segundo também. O Regis, né, que é o nosso aspirante SPFC, ele mais do que pode comprovar isso, porque a gente fala muito disso, né, e a gente já conversou sobre o Gabriel Sara no grupo do Fala Bandana, inclusive, e eu não tenho nenhum apreço pelo Gabriel Sara, eu acho um jogador, assim, bem comum, não acho a joia de Cotia vai brilhar, tomara que brilhe, tomara que vire o Zidane, tomara, mas não acho que vai acontecer, acho um jogador no máximo razoável, mesmo na base. E eu fui chamado de sarista hoje, pelo simples fato de eu não ser... sarista, então, o cara então, pelo simples fato de eu não ser palhaço e ficar gritando, fora Sara, não sei o que lá, e não querer condenar um jogador com 10 jogos de profissional. De repente, é por isso que eu sou sarista. E, pior, afirmando que ele estava mal no jogo. Só que parece que se você não falar que o cara tem que parar de jogar futebol e nunca mais pisar no campo e que ele não tem a menor capacidade de desenvolvimento, a pessoa não entende o que você está falando e você vira sarista. Então, assim, a gente já vai falar um pouco do primeiro tempo de maneira geral, e do Fernando Diniz, que entra nesse raciocínio também, só que é muito irritante isso. E aí depois a gente não entende. A gente fala, sai do São Paulo e seja campeão. Poxa vida, né? Eu odeio essa frase, tá? Eu acho uma bobagem absurda, mas para quem fala isso e queima jogadores com 10 jogos de profissional, é um negócio impressionante. Enfim, e de novo, não é para falar, tadinho do Gabriel Sara, não é. Mas, não tá bem, tá mal, não tá cumprindo a função que foi disposta para ele. Por que ele está jogando? Vamos tentar entender por que ele está jogando. Por causa disso e disso. Nesse jogo, especificamente, o Igor Gomes não vinha bem. Hoje entrou bem no segundo tempo. Em outros jogos, era para ajudar o Reinaldo na marcação, que ele faz isso muito melhor aberto do que Igor Gomes e Hernanes. Isso não significa que eu sou fã do cara. Significa que eu tento entender o que acontece em campo. Só isso. Posso estar errado, pode ser uma leitura errada, posso concordar ou discordar de qualquer treinador que faça mudança, mas é isso que foi tentado. Mas aí vira, você é sarista. Aparentemente eu tenho que ficar aqui gritando, dando soco, não sei o quê, fazer apelidinho, Gabriel Sarinho, ruim. Não funciona assim, eu não concordo com isso. É só para deixar esse um ponto muito claro. E aí, só antes. Já, corta aí, porque você já vai continuar com o jogo. Você falou do Igor Gomes. O Igor Gomes fez uma jogada que ia ser tão bonita que ele dá um drible sem tocar na bola e ele vai enfiar por dentro, só que o jogador do Fluminense corta. É um lance que, assim, no jogo passou batido. Mas, cara, aquela bola, mas ia ser tão bonita se a bola entrasse. É igual a do Juan Fran. O Juan Fran vai na linha de fundo, joga a bola para trás e o Luciano foi tentar dar um corte e se atrapalha. Então, assim, é aquela bola que se sai o gol, você olha e fala, caraca, que lance genial do Igor Gomes, que cérebro, que leitura. Ele teve isso. Só que o zagueiro do Fluminense foi muito esperto
e teve mais inteligência para antecipar a jogada. Não sei se ele cantou demais, não sei, mas ia ser muito bonito. E o lance do Juanfran é muito azar, porque o Juanfran, pô, a galera ia falar, não dá assistência, não é ofensivo, o cara se mata, que é uma característica dele, né? Ele se mata e aí ele toca a bola para trás e o Luciano erra. Eu até acho que ele errou o primeiro lance, que eu acho que ele chegou querendo cruzar direto, ele não pegou legal na bola e salvou a bola. Ele erra, vai atrás, mas isso é muito a cara do Juanfran. Um jogador que tem muita disposição e às vezes a disposição até para superar alguma coisa que lhe falta em técnica. Então, assim, só deixa esse registro desses dois jogadores que são quase invisíveis. E isso não quer dizer, então você prefere o Juanfran ao Igor Vinícius. O Igor Vinícius está bem. Infelizmente tomou um cartão amarelo numa coisa. Eu não consigo nem explicar o que o VAR fez. Eu não tenho uma definição. Se tivesse, ele solta a definição. Os caras esperavam que ele ficasse intangível, não tem nem como. Aí ele tomou o cartão amarelo, ele não vai estar no próximo jogo. Acho até que o Diniz, claro, estava pensando no time ali, montar o time, mas já pensou também que o Juanfran pode sair o jogador que deve substituir o Igor Vinícius na próxima partida, então já está com um pouquinho mais de ritmo. Mas continua. Não, e aí o primeiro tempo acaba sendo muito ruim, é definido num erro individual, completamente erro individual. Um primeiro tempo que o São Paulo teve uma chance, o Fluminense teve uma chance num chute lateral ali do Nenê, que o Volpi acaba rebatendo não muito bem, depois se recupera e faz uma boa defesa no mesmo lance, né? É um chutão do goleiro, enquanto o São Paulo pressionava a marcação, o goleiro do Fluminense dá um chutão, o São Paulo era para dominar e sair para construir um novo ataque, o Igor Vinícius falha, ficando mano a mano, e até agora eu ainda não lembrei se o gol foi do Wellington Silva ou do Marcos Paulo, não lembro. Me parece que foi do Wellington Silva, tá? Eu tenho quase certeza que foi, mas enfim. Um chute de 93, 98 km por hora. Exato, mas assim, de novo, para um goleiro, e eu vou falar para mim, para um goleiro do Volpi, se fosse o Denis, o Sidão, qualquer outro goleiro, eu acharia normal falar, tudo bem, é o que tem, ele não vai pegar, porque se a bola for no gol vai ficar difícil. Diferentemente de alguns outros clichês, porque esses a gente já viu jogar, a gente já experimentou, né? E geralmente era assim. O Volpi não, o Volpi, um goleiro do nível dele, eu espero que ele faça a defesa, como ele fez depois de não rebater bem o primeiro chute do Nenê. E aí ele não faz a defesa, o São Paulo sai atrás do placar. E aí a gente entra de novo na questão das grandes frases feitas e dos clichês, né? A gente não termina o primeiro tempo e fala, pô, ruim, muito ruim o primeiro tempo, por quê? Pô, isso aqui não funcionou, isso aqui não foi bem. Segundo tempo deve entrar Igor Gomes e Brenner para consertar o que não foi bem, que foi a falta de companhia para o Luciano no ataque, a falta de condução no meio de campo, de carregar a bola, até porque a questão física do Hernanes, o Hernanes sai por uma questão física. Por que sai o Hernanes? Não aguenta. A gente já vai falar da questão física mais para frente, mas não aguenta jogar muito tempo, ainda mais no calor dele. Saiu do jogo passado, para mim, porque o Diniz já sabia que essa ia ser uma das substituições que ele teria que fazer, ainda mais naquele calor de partida que foi contra o Atlético Mineiro. A gente falou também. Então, assim, e você antecipou o que você achava que seriam as trocas no Twitter. Você falou, Igor Gomes e Brenner. Eu achava que sairiam outros jogadores, mas a entrada do Igor Gomes e do Brenner era até bem clara. E ele faz essa alteração, ele adiciona o Juanfran, e a gente não discute porque o primeiro tempo foi ruim. A gente discute que não, é ruim porque o treinador é fracassado e o Sara está em campo. E fica por isso, e acaba. E aí a gente volta para aqueles negócios de, não, toma um gol, se abala, o time não reage, por isso que perdeu para o Atlético, porque sempre que toma um gol, assim, hoje tomou um gol, isso aí vai para o segundo tempo. Virou uma máxima, isso que você falou virou uma máxima. São Paulo jogou com um time grande, toma um gol, se abala. E assim, como a gente citou também no vídeo de pré-jogo, o Fluminense vinha com um time muito arrumado, o Fluminense estava ultrapassando o São Paulo quando fez 1-0. Vinha numa boa sequência, vinha num bom desempenho, obviamente dentro do que se propõe. O Fluminense é um dos times que menos fica com a bola no campeonato, então era esperado que o São Paulo fosse encontrar dificuldades e fosse encontrar um time que tem um estilo de jogo muito mais direto, muito mais objetivo do que o estilo de jogo do São Paulo. Então era um modelo que você esperava na hora que a bola rolou. E aí o São Paulo volta para o segundo tempo e volta amassando o Fluminense no segundo tempo numa pressão. Vitor Bueno chuta, isso fora os gols, né? Vitor Bueno chuta, a bola desvia, vai para fora, contra-ataque, que o Vitor Bueno podia ter rolado a bola para trás para o Brenner, 3 contra 2, ele não consegue, a bola sai para escanteio. Esse lance que você citou, isso já um pouco mais para frente, do Igor Gomes, que serviria o Brenner sair na cara do gol, fora os 2 gols. Então, assim, se abala, e não parece que se abalou dessa vez. Outra coisa que às vezes a gente também fora cita aqui... 3 gols, né? Sim, fora os 3 gols, mas eu ia começar pelo primeiro justamente agora, que a gente cita aqui e às vezes passa em branco. Mais um gol de escanteio no mesmo formato.
jogador sai do meio da área para o primeiro pau, bola bate no primeiro pau para alguém desviar, que não é exatamente, isso não é a nossa, descobriu o futebol, essa jogada de escanteio, não é, mas ela precisa ser treinada, ela não acontece por acaso. Terceiro gol assim que o São Paulo faz, nos últimos acho que 5 ou 6 jogos. E vira uma característica do time, tanto que o jogador do Fluminense foi entrevistado, ele falou, a gente sabia que o São Paulo gostava dessa jogada de escanteio no primeiro pau, uma jogada que o São Paulo hoje gosta. E gosta porque o técnico gosta e treina. Porque o técnico treina. É só isso. Aí, assim, aí a gente vai ter que dar mérito pro cara quando o cara tem mérito e criticar o que é criticável. Se a gente coloca tudo em apelido, a gente não consegue discutir e entender o que está acontecendo. É muito bom sentir, mas às vezes é bom entender também, para a gente antecipar algumas coisas que a gente vai sentir, ou pelo menos criticar o que tem que ser criticado. E aí faz esse gol, agora depois até citei os gols perdidos, o Luciano perde um gol inacreditável, que ele tenta dar de bico, eu não consigo, eu não achei uma explicação para ele ter tentado dar aquela bola de bico até agora. Eu lembrei disso agora porque a gente vai falar. No segundo gol, o Tietê... o Brenner fez uma no final também, que ele podia ter servido para o meio. Aos 49, sim. Só Paulo teve chances, né? Enquanto no segundo tempo o Thiago Volta não tocou na bola. No segundo gol, Tietê bem, a gente já vai falar da parte física, servindo o Brenner acha um drible espetacular, muito bonito o lance do Brenner, limpa o zagueiro para sair na cara do gol, finaliza até razoavelmente bem, mas a bola pega na trave, e finalmente uma bola dessa que pega na trave e sobra pra alguém ali empurrar para dentro do gol, né? E ainda bem que o Luciano estava ali 5 metros em condição legal, senão ia ter uma linha esquisita ali que a gente não entende o que acontece. Porque depois do Atlético Mineiro, cara, é bom estar bem atrás. Cara, e a hora que ele tocou, é que na hora que ele tocou na bola, eu fiquei, meu Deus, a bola vai para fora. Eu não sei, eu fiquei com uma impressão tão ruim, porque o que o São Paulo perde desses rebotes é uma coisa que é bem notável. Então, na hora que sobrou pro Luciano, eu falei, minha nossa, vai para fora. A bola entrou, eu ainda demorei a gritar gol, sabe? Eu demorei porque eu fiquei esperando bandeira. Eu fiquei esperando. Aí ele deu o gol, eu comemorei e falei, bom, vamos ver agora até onde estava. Né? Aí quando apareceu a linha com ele 3 metros para trás, eu falei, bom, acho que agora vai ficar difícil anular. Mas aí depois. Seu motivo foi mais nobre que o meu. Eu fui por superstição, né? Caraca, São Paulo sempre pega esse lance. Pelo menos o seu foi mais racional que o meu. Não, foi porque eu fiquei esperando. E aí, depois do 2-1, obviamente que o ritmo cai um pouco, o Gabriel Sara continua mal no jogo, como a gente citou, só que é assim, quem tem no banco? Porque aí a gente perdeu o Daniel Alves, a gente perdeu o Lisieiro. Se um dos dois tivesse à disposição, se o Daniel tivesse à disposição, o Sara não estava nem jogando. Se fosse o Lisieiro, pelo menos no banco, o Gabriel Sara teria saído muito antes. Com certeza teria saído muito antes. Só que a opção que a gente tinha no banco era o Luan. E o Luan, por que o Luan não entrou na vaga do Pablo, por exemplo? Porque muda completamente a dinâmica do time. Não é um jogador que acerta essa saída de bola, não é um jogador que tem o passe como grande característica. Então, a partir do momento que a gente coloca o Luan no jogo, o São Paulo muda o formato, o Luan fica ali para destruir e soltar a bola um pouco mais rápido, já é um momento que o São Paulo está sendo pressionado e vai jogar em lances mais diretos, joga essa bola para o Tietê muitas vezes achava aqui embaixo o Igor Gomes passando, o Vitor Bueno que cresceu no segundo tempo, jogando um pouco mais por dentro, e o São Paulo tentava acelerar o lance, não tinha mais tanto toque, não tinha mais tanta construção de jogo, e aí o Luan se encaixa melhor. Então assim, são essas percepções para a gente também entender por que não é titular, por que não joga. Eu imagino que seja por causa disso. E quando chega no fim do jogo, pouco antes do terceiro gol do Vitor Bueno, o Tietê foi dar um combate ainda no campo de ataque para tentar deixar o Fluminense um pouco mais atrás. O Diniz dá um grito, pressiona a bola. E o Tietê ele já vai arrastado. Pouco antes, o São Paulo tinha um tiro de meta, o Léo já bota a mão no joelho, o Léo que foi um dos melhores em campo, o Léo e Diego, mais uma partida excelente, o Léo ainda teve o extra de dar assistência para o primeiro gol, ele que desvia a bola, o Léo com a mão no joelho, assim, com a mão no joelho, o Luciano já arrastado muito antes dele puxar a perna ali, ele já não conseguindo puxar, o lance que ele perde do Juan Fran já é um lance de falta de perna ali, e aí o Tietê tem esse combate, no último lance antes do gol, do Vitor Bueno, o Tietê dá um pique ali no último gás para pressionar o jogador do Fluminense, ganha um lateral no campo de ataque, muito importante isso, e desaba também com o tronco, olhando para baixo, não se aguentando mais, porque o time fisicamente é muito complicado você jogar quarta e domingo infinitamente. São Paulo tá desde que começou o Campeonato Brasileiro há um mês jogando quarta domingo, e todo jogo
numa intensidade e numa pressão muito, muito grande. Muitas vezes você ainda tem viagem para o Recife, você vai jogar debaixo de um sol absurdo, como foi hoje, como foi num clássico contra o Corinthians. Então, assim, de novo, não é questão de poder ganhar 1 milhão. Ele ganha 1 milhão, ele não vira um homem de ferro por causa disso. Ele não vai ter estamina infinita porque ele ganha 1 milhão. Não é isso. E quando a gente falava isso, a gente não era muito respeitado porque não é a área de vocês, não sei o quê. A gente foi entrevistar o Carlinhos Neves, ele fala isso. Ele entende alguma coisa, imaginou, de parte fisiológica. E explica cientificamente que não dá para você manter o desempenho jogando numa sequência absurda, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, uma vez ou outra. Não é que não pode jogar nunca quarta e domingo. E depois de uma pausa enorme. De uma pausa de 3 meses. Enorme, sem um tempo de preparação dessa pausa. Parece que não, mas existe uma coisa chamada ciência que o planeta inteiro segue. Times que usam ciência acabam tendo desempenho melhor. E o Altair Ramos foi campeão, não só no São Paulo, em eras vitoriosas, que São Paulo era conhecido justamente pela parte física e por ter poucas contusões, mas mais utilizando a receita que ele lá atrás, que na época que ele usou, era uma coisa bastante pouco usada aqui no Brasil, mas era fazer um rodízio disfarçado. Você não falava para a imprensa, você não fazia o discurso, mas você fazia um rodízio entre os jogadores ali. Isso com tempo de preparação. Agora a gente não teve isso, a gente teve contusão, agora nós estamos bem complicados. E até para pegar o nome aqui, eu vou achar muito rapidinho aqui, o @SPFC_Farias 1997, no Twitter até sugeriu que a gente faça um vídeo até sobre isso por uma questão de rodagem. Bom, por que não roda o elenco? Você vai rodar para onde? Como eu falei, o Gabriel Sara hoje, eu imagino que ele tivesse saído antes, a gente tivesse o Liseiro. Mas aí, um machuca, aliás, o Liseiro também machucou, eu nem lembro qual foi a última contusão do Liseiro, já deve fazer um bom tempo. Mas ele já pega a pecha de que ele sempre se machuca. Se o Liseiro se machucar de novo daqui 10 anos vão falar que é porque ele não sei o quê, enfim. Como o Diniz, o que o Brilho falou, se tiver 12 jogos bons, no 13º é um fracassado. É a mesma coisa. Contra o Atlético Mineiro, as alterações no segundo tempo foram péssimas, sendo que o jogo de 2-0, com todo aquele contexto que a gente citou no vídeo de jogo. Hoje as alterações foram boas. Eu não vi citar. Não me parece justo. Tá? Não, porque a gente, quando tem que criticar o cara, a gente critica, e quando tem que elogiar o cara, a gente elogia. Até hoje, de novo, Léo e Diego, muito bem. Não vejo. Mas a questão não é essa. Por que não roda o elenco? O São Paulo, todo jogo é uma final. Não importa se é Campeonato Paulista, se é primeira rodada, 10ª rodada de Brasileiro, ou se é uma Libertadores, um jogo importante. Todo jogo, se o São Paulo perder, cai o mundo. Se o São Paulo perder, tem que mandar todo mundo embora. Como eu citei aqui, o time se arrastando em campo, foi buscar uma virada, manteve esse resultado, ampliou, teve chance de fazer mais, brigou, jogadores fisicamente esgotados lutando por isso, mas a gente vai ler que é vagabundo, que é safado, que é não sei o quê, que não quer nada com nada. E assim, aí, quando a gente manda embora um cara desse, aí tem chiadeira que mandou embora um cara desse. Então, assim, eu particularmente não consigo entender. E assim, por que não roda o elenco? Porque todo jogo é uma final. Imagina se o Diniz troca hoje metade do time e o São Paulo empata o jogo. Lá, trocou metade do time, lamentável. Olha só, não quer ganhar nada, assim não vai para lugar nenhum. Tem gente que acha até agora que o São Paulo está brigando para não ser rebaixado, sendo que não faz o menor sentido isso, pelo menos hoje, né? Então, aí assim, é aquela coisa que eu falo e é muito curioso. O Diniz mexe no intervalo. Olha lá, mexeu no intervalo, não tinha convicção do que estava fazendo e tal. O Diniz demora para mexer. Olha lá, demora para mexer. Não quer dizer que muitas vezes ele demorou mesmo para mexer. Né? Teve alguns jogos que ele realmente demorou para mexer. Mas o que eu estou dizendo foi falado isso. Sim, mas assim, quando o cara tá perdendo o jogo, é normal que ele queira mudar e faça uma mudança brusca no intervalo, tendo 5 substituições. Acho que tá todo mundo se acostumando com isso, mas, enfim, não podemos crucificar o cara toda hora e não dar os créditos quando ele merece os créditos. Hoje foram boas mudanças. Eram boas mudanças, corrigiu algumas coisas que o time estava enfrentando ali. E o Léo o Léo e o Diego na zaga foi um achado que tá louco. Estão muito bem, né? Hoje eu não vou ver. Hoje, outra coisa que a gente não vai ver é a gente elogiar a efetividade do São Paulo, né? Que nos primeiros 2 lances do segundo tempo, o São Paulo dá 3 chutes e faz 2 gols, né? Sendo que um dos chutes é uma bola na trave que o Luciano pega o rebote. A gente só vai virar e falar do oposto, quando tem 50 chances e não faz o gol. Esse é o típico. Aí quando é um jogo igual hoje, um jogo igual o Fortaleza, um jogo igual o Bahia,
que o São Paulo teve pouquíssimas chances e foi efetivo. Um jogo até contra o Sport ainda menos, porque teve alguma chance, até o Igor Vinícius teve uma ótima chance. Aí esses jogos passam em branco, esses jogos a gente fica quieto, a gente foca que o desempenho não foi legal. Aí é difícil, assim. E aí, isso eu acho que traz uma pressão que, por exemplo, quarta-feira contra o Bragantino, contra o Red Bull Bragantino, ou sábado contra o Santos, eu acho que era um jogo para o São Paulo mesclar. Sim, eu acho que era um jogo e, assim, se possível, e não tiver necessidade, ou se possível for o Hernanes não começar jogando, eu acharia bom, porque eu acho que a gente vai precisar muito dele no dia 17 contra o River Plate, muito dele. E a gente não vai poder que ele só jogue, sei lá, 30 minutos, ou canse, ou qualquer coisa assim. O Luciano nem tanto, porque o Luciano não pode jogar, então o Luciano pode ter essa sequência. Mas outros jogadores, eu acharia interessante segurar. Se a ideia do Diniz for ter o Reinaldo contra o River Plate, eu não colocaria o Reinaldo contra o Santos ou contra o Bragantino, porque ele não se aguenta em pé. O Reinaldo dá 30 minutos de jogo, não aguenta mais correr. Então a gente não pode arriscar ter o cara já chegando com um desgaste elevado para um jogo que vai ser um nível de intensidade muito alto, ainda que o River Plate tenha voltado a treinar há pouco tempo. É um jogo fundamental para a gente, mais fundamental para a gente do que para o River Plate, que vai pegar o binacional sem altitude. Não, o São Paulo então, não pode perder ponto nesse jogo. E que está com saldo, né? E que está com saldo. Então, assim, eu imagino essas coisas acontecendo para os 2 próximos jogos, só que precisa ter um respaldo interno e seria bom ter um respaldo geral, porque se você coloca um time misto, um time reserva, um time rodando o elenco na quarta-feira, que todos os times do Brasil estão fazendo isso, se você faz isso, o resultado não vem, olha só, Pardal, olha só, por isso que tem que mandar embora. São Paulo tem 9 jogos, né? 18 pontos em 9 jogos. São 9, eu já até estou perdido, são 9 jogos. Tem time que tem 5 jogos, tem time que tem 15, é complicado. O Campeonato Brasileiro é um negócio os que... de cima todos fizeram. 8. 9 fui eu que fiquei na cabeça, porque eu falei que a nossa sequência começa depois de 9 jogos, naquela sequência de Santos, River, LDU, enfim. Então são 8 jogos e 19 pontos, 18 pontos, meu Deus do céu, 8 jogos e 16 pontos. Não, é muito longe de ser um aproveitamento ruim, pelo contrário, é um aproveitamento muito bom, e seria bom contra o Bragantino, antes da sequência, o São Paulo até conseguir abrir uma vantagem, porque depois o São Paulo tem a sequência no Brasileiro de 3 jogos, né? Santos não joga, enquanto todo mundo joga, a maioria dos times, agora o São Paulo tem, mesmo não tendo jogado a primeira rodada, o São Paulo tem algum jogo a mais ou o mesmo número de jogos, então Santos não joga Internacional. Aí daqui a pouco você sai de segundo, vai para quinto, já vimos isso acontecer com o treinador há 2 anos. Você sai de primeiro, vai para quinto, já não serve mais. E aí vai embora. Um detalhe. São Paulo tá o quê? 1 ponto do Inter? É isso, né? 1 ponto. Sim. 1 ponto. O Inter, o último jogo do Bahia e Inter, foi o cara do Inter tirando a bola em cima da linha aos 53. Porque o Bahia empata aos 51 num pênalti. O pênalti do Inter foi bem polêmico, eu ainda não vi o lance. Mas aos 53 foi o último lance. Cara, a bola tava entrando, o cara tira, ainda teve galera que gritou gol, que saiu correndo, teve ainda isso. Quer dizer, por pouco. Não mudaria em termos de classificação, porque o São Paulo fica no saldo, né? Mas é diferente de você estar empatado. Você está em segundo lugar, mas empatado em número de pontos com o líder. Muda um pouquinho. E poderia estar. Então, assim, é um aproveitamento em que o São Paulo, com o mesmo número de pontos de um time que a gente falou aqui, que está praticando bom futebol e que está muito organizado, que é o caso do Inter. O trabalho, então, do Diniz é melhor que o do Cudê? Não, o trabalho do Cudê é melhor que o do Diniz. Mas não é nem melhor que o do São Paulo que está atrás. Exato. Mas o trabalho do Diniz não é tão ruim quanto se apregou e está em evolução. Mas o Diniz demora mais, demora menos, não sei. Se ele demora mais, se ele demora menos, se ele nunca teve o tempo, se ele nunca teve o elenco. Sei que agora o trabalho dele está funcionando e é isso que estamos analisando aqui. São Paulo conseguiu o resultado, mas tem um setembro tenebroso, para dizer o mínimo, hein? Para dizer o mínimo, com contusões chaves, sim. São jogadores que se machucam ou que tomam cartão, que são muito importantes no esquema do São Paulo, porque com elenco curto São Paulo, todo mundo é importante. É isso? É isso. Acho que só para finalizar, eu estava vendo aqui, São Paulo com 66 nesse momento, por cento de aproveitamento no campeonato, né? E para deixar claro que eu só faço esse registro porque quase como uma ironia, porque muito se pega de aproveitamento, não, porque na Série A, porque não sei o quê. Não me interessa o trabalho que está sendo feito hoje no São Paulo. Não me interessa muito nem o que aconteceu no ano passado, que não foi um aproveitamento ruim. Me interessa o que está sendo feito agora, a evolução que está sendo feita agora. A gente colocou as cartas, colocou questão física, colocou quando o time não vai bem, por que não vai bem.
as correções, quando não corrige também a gente fala. Então, importante para isso, importante para a gente vir quarta-feira para o Morumbi, o último jogo ali em casa, antes de uma sequência de 5 jogos e só um em casa, né? Então, um jogo fora do país, Libertadores voltando, enfim, era bom o São Paulo também pensar um pouco na parte física. Mais legal que você falou, a gente vai pro Morumbi e me deu um gatilho aqui, velho, porque você falou, vai pro Morumbi. Ontem eu peguei o carro e fui até o Morumbi e a gente fez um vídeo disso para pegar energias pro jogo de hoje. Não vou falar que foi isso, mas eu tinha que ir, cara. Tinha que fazer um pouco daquela rotina. A gente não saiu do carro, mas filmamos. Pode falar que foi isso. Tem vezes que a gente perde, tem gente que fala que é por muito menos do que isso, então fala que foi por isso. Tá na moda. Mas enfim, mas trouxe alguma sorte, então eu vou falar, mas não foi, tá? Não foi isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos, São